E se eu te disser que o ponto mais baixo da história da Marvel nos cinemas não foi o fracasso de um filme, mas sim o sucesso de uma boneca de plástico? Eu tô falando sério. Fica ligado que eu vou te explicar como a Barbie e o Oppenheimer se tornaram os maiores vilões da crise de super-heróis em Hollywood. Saudações jotistas! Tá no ar mais um Arquivo J. E hoje, meus amigos, nós vamos pisar em um campo minado, mas que é preciso, viu? Quem aí não ama uma boa história de super-herói? Nós crescemos com eles, seja com o Superman voando na sessão da tarde, ou com aquela animação clássica dos X-Men dos anos 90. Fala a verdade. Mas depois de quase 2 décadas de um domínio absoluto nas bilheterias, parece que o jogo virou. O tema de hoje é direto e reto. Não aguentamos mais os filmes de herói. Cadê a criatividade? E eu sei que isso vai gerar polêmica. Mas a resposta, meus amigos, é que essa fadiga de super-heróis não é apenas um choro de um fã irritado. É um fenômeno real de mercado, com dados e fontes que provam que o problema não é o gênero, mas sim o carinho com que ele está sendo tratado. Vem comigo nessa análise profunda. Mas antes, já faz aquele favor que se você ama esse tipo de conteúdo, deixa seu like e se inscreva, que é a melhor forma de você dizer: Jota, continua com esse conteúdo nerd de qualidade. E é claro, vira um J Amigo, nosso clube exclusivo aqui do canal. Fechou? Começando com a queda de bilheteria. Olha só que dado chocante que eu peguei aqui na minha pesquisa. Em 2025, pela primeira vez desde 2011, incluindo aqueles anos estranhos da pandemia, nenhum filme de super-herói conseguiu arrecadar mais de 700 milhões em bilheteria mundial. Você tem noção disso? Por mais de 10 anos, esse gênero era a máquina de fazer dinheiro em Hollywood. E de repente a chave virou. E o exemplo mais doloroso, que é quase um símbolo dessa crise, é as Marvels de 2023. Um filme da Marvel, no cinema, custando 220 milhões para ser produzido e arrecadando só 200 milhões em todo o mundo. Para quem não entende de economia de cinema, isso é um prejuízo histórico. Não é só o pior desempenho da Marvel, é um sinal claro de que a mágica acabou. Nem o carisma de atores já conhecidos conseguiu salvar o projeto. Mas aí você me pergunta: ah, Jota, mas o problema é que ninguém mais vai ao cinema depois da pandemia, não é? É aqui que entra o pulo do gato, meu amigo. Em 2023, enquanto os filmes de heróis patinavam, 2 filmes completamente originais explodiram nas bilheterias: Barbie e Oppenheimer. O fenômeno Barbenheimer. O filme da Barbie, da diretora Greta Gerwig, arrecadou mais de $1 bilhão, um filme sobre uma boneca da Mattel, com uma crítica social ácida e arrecadando muito mais do que praticamente todos os filmes de super-herói nos últimos 3 anos. Mas aí, o que isso prova então? Prova que o público ainda vai ao cinema, e vai com força, desde que ofereçam 2 coisas: inovação e boas histórias. Até o Francis Ford Coppola, o cineasta lendário de O Poderoso Chefão, que já chamou os filmes da Marvel de desprezíveis, veio a público elogiar esse tal fenômeno. E ele disse que é uma vitória do cinema o fato das pessoas lotarem as salas para ver um filme que não seja uma sequência nem um prelúdio. E ele explicou claramente que as pessoas querem casos únicos. Para resumir, os filmes de herói eram os maiores eventos. Agora o novo evento é a criatividade, e os estúdios não estão conseguindo entregar isso no universo de super-herói. E essa falta de criatividade tem um culpado bem claro. Olha só o que eu encontrei aqui em análises de grandes críticos. A maioria concorda, a culpa é da repetição de fórmula e do que eles chamam de preguiça criativa. Pensa comigo, quantos filmes de herói depois de Os Vingadores Ultimato você viu que tem a seguinte estrutura? Se liga só, o herói está numa crise existencial, o vilão é genérico ou uma versão mais fraca do próprio herói. O terceiro ato é uma grande batalha de CGI com 2 horas onde tudo explode. E o pior, você só entende a trama se tiver assistido a 5 séries no streaming antes. O famoso diretor James Gunn, que agora comanda a DC, disse isso em poucas palavras: as pessoas ficaram um pouco preguiçosas, segundo ele. Ele ainda completa dizendo que muitos filmes
só tem um monte de porrada rolando sem propósito, onde os produtores não perguntam mais por que essa história é tão especial. Ou seja, o foco ficou na conexão do universo e não na qualidade da história individual. É por isso que filmes que ousaram a sair dessa caixa, como Esquadrão Suicida, do próprio Gunn, com aquele humor ácido, ou com o brilhante The Batman de 2022, que focou num thriller policial e investigativo, fizeram sucesso, porque eles negaram essa forma. E se você gosta dessas curiosidades de bastidores e análises mais profundas, faz um favorzinho para mim, me ajuda a chegar a mais pessoas. Compartilhe esse vídeo com aquele amigo que também está cansado daquele CGI mal feito nas coxas e as mesmas histórias de herói. Fechou? Agora, uma outra coisa que matou a mágica foi a supersaturação. Depois de Ultimato, a máquina de conteúdos da Marvel foi ligada no modo turbo para abastecer o Disney Plus. Séries e mais séries, filmes e mais filmes, tudo conectado. Semana passada eu estava lendo uma crítica e o cara trouxe uma frase genial. O MCU deixou de ser um universo de cinema e se tornou um dever de casa. Percebe a diferença? Antes você ficava animado com um novo filme dos Vingadores porque só via aqueles personagens juntos a cada 3 anos. Era um evento único. Agora, para entender o novo filme, você precisa ter assistido a Loki, WandaVision, saber explicar exatamente como funciona o multiverso e por aí vai. Isso, além de confundir os fãs mais antigos, afugenta completamente aquele público casual. Ou seja, aquele cara que só quer ver um filme de ação no sábado, olha a complexidade e pensa, cara, deixa pra lá, eu vou ver outro filme porque isso aí não é pra mim. A própria Marvel reconheceu isso. O CEO da Disney, Bob Iger, assumiu que a quantidade diluiu a qualidade e por isso eles estão tentando cortar drasticamente o número de séries e filmes por ano. É uma admissão de culpa clara, jotistas. O problema nunca foi o herói, mas a má gestão do gênero. E nesse meio tempo a Marvel fez uma jogada que mudou, ou pelo menos está tentando mudar o seu futuro. O caso do vilão Kang. O personagem foi completamente descartado do futuro do MCU. A Marvel não só abandonou devido às polêmicas de bastidores, como agora se vê numa corrida desesperada para achar um novo vilão central que segure essa próxima grande saga, já que ele seria o novo Thanos. Eles estão tentando trazer de volta nomes conhecidos, inclusive o próprio Robert Downey Jr., em outros papéis, como o Doutor Destino, por exemplo. Isso mostra que eles estão dispostos a pagar caro pela qualidade e confiança que eles perderam, mas também mostra que eles estão sem rumo no momento. O recado do público já foi dado. A gente ama os personagens, mas cansamos da fórmula preguiçosa. Mas nem tudo está perdido. Ou será que estava? Depende de quem te fez essa pergunta. O futuro desses filmes, pelo menos no papel, parecia ter um salvador: James Gunn e a nova DC. Lembra o que ele disse? Que as pessoas estavam cansadas porque os produtores ficaram preguiçosos e ele prometeu uma revolução, dizendo que o novo DCU dele iria negar toda e qualquer influência do que vimos até agora? Pois é, ele prometeu que Superman Legacy seria um sopro de novidade, um filme que focaria no lado mais humano, com uma história sólida que se sustentaria sozinha, que seria o fim dessa tal fórmula. Mas aí o filme de Superman Legacy saiu e depois de toda a fumaça das entrevistas a gente caiu no mesmo lugar. A crítica e o público foram quase unânimes. Por mais que seja um filme, ok, bonitinho, Legacy acabou caindo na mesma armadilha que ele mesmo criticou. O filme teve uma cena pós-crédito que só serve para preparar, talvez, para um próximo filme, um clímax que ainda dependia de um monte de CGI genérico e explosões e catástrofes e tudo mais. E o mais importante, ele já tem que ter acompanhado as notícias da série do Lanterna Verde para o streaming para entender uma referência-chave de personagens que apareceram no filme. Ou seja, o cara que foi contratado para mudar a fórmula acabou se tornando o mais novo refém dela mesma. Ele prometeu um novo caminho, mas entregou apenas um desvio rápido, poucos quilômetros para depois voltar a tal supersaturação. Isso prova uma coisa: Hollywood ainda tem medo de arriscar.
Eles preferem a segurança financeira da fórmula repetitiva do que a liberdade criativa que poderia revolucionar o gênero. O medo de um novo faz com que eles continuem fazendo apenas o famoso vai que cola. O recado do público foi dado, falo novamente, a gente ama personagens, mas cansamos dessa tal forma preguiçosa. A gente quer criatividade, a gente quer sentir emoção, a gente quer ser desafiado por boas narrativas e não apenas por explosões digitais genéricas. Se Hollywood entender essa lição, talvez, mas talvez, a gente entra numa nova era de ouro dos filmes de herói. Uma era onde a qualidade supere a quantidade. E eu, como um jotista nerd veterano, só espero que sim. E você? Qual filme de super-herói te decepcionou mais nos últimos anos? Deixa aí nos seus comentários. Vou ler tudo e a gente vai debater sobre essa polêmica juntos. Fechou? Tamo junto. Beijota pra vocês.